Olá, pessoal. Vamos então para o nosso segundo podcast dessa segunda-feira. Como dissemos anteriormente, essa semana foi marcada por fatos muito importantes na área econômica. O mega leilão do petróleo, do qual falamos no nosso primeiro podcast com o professor Helder Pinto, e o Plano Brasil Mais, que nós começaremos a comentar hoje. Na verdade, o nosso companheiro aqui, Caio Prates, aqui do Grupo de Conjuntura, vai comentar as linhas gerais, o sentido desse plano e os objetivos, deixando então para a próxima terça-feira um detalhamento mais completo das medidas, né? E aí com a presença da nossa colega aqui, Margarida Gutierrez. Então, Caio, eu vou pedir assim, para você fazer assim, um comentário geral sobre o sentido e os objetivos desse plano encaminhado hoje através de 3 propostas de emenda constitucional, né? Bom, o plano que foi anunciado, chamado Plano Mais Brasil, é um plano bastante ambicioso, diria até que mais ambicioso do que vinha sendo esperado, e é um plano que tenta viabilizar um ajuste fiscal estrutural que tire o país da crise fiscal sem precedente em que está desde 2014, e é uma crise que o país continua imerso nela mesmo com a aprovação da reforma da Previdência que foi recentemente concluída no Senado. Em linhas gerais, esse plano ele tem como objetivos, destacaria 3 principalmente, um objetivo que é absolutamente crucial e é o mais importante no horizonte do futuro próximo, que é um objetivo de contenção das despesas obrigatórias. E essa preocupação com a contenção das despesas obrigatórias, que atualmente crescem de forma automática, né? Tem um crescimento real significativo todos os anos, essa contenção mereceu, inclusive, a medida nesse sentido aparece na chamada PEC do Pacto Federativo, que é uma das PECs que compõem esse plano, mas tem um destaque especial na chamada PEC emergencial, porque é também considerada uma medida de emergência fiscal, atuar imediatamente sobre as despesas obrigatórias, é uma prioridade máxima do governo na questão fiscal. Além da questão da contenção das despesas obrigatórias, outros eixos, outros objetivos do Plano Mais Brasil, do lado fiscal, né? Essencialmente um plano de reforma do Estado, em grande escala, é uma flexibilização do orçamento para dar mais liberdade de gestão para os governos, e um terceiro aspecto seria uma descentralização de recursos, no sentido de destinar mais recursos para estados e municípios. Esses aspectos mais específicos a gente vai, como o Francisco colocou no início, a gente vai retomar no próximo podcast. A questão que eu gostaria de discutir aqui hoje é mais uma questão sobre objetivos mais gerais desse plano e a necessidade desse plano. Será que uma reforma fiscal tão ampla é de fato necessária para um ajuste fiscal estrutural? Será que esse plano está na direção correta para esse objetivo? A minha resposta é que sim. Quer dizer, isso não significa, obviamente, que o plano tenha que sair do Congresso como ele está sendo enviado para lá. É claro que o Congresso vai fazer mudanças nesse plano. Mais do que isso é possível, é bem provável até que haja uma desidratação razoável do plano tal como foi apresentado. Mas o grande desafio vai ser ver se será possível evitar no Congresso que ele seja desfigurado, a ponto de, eventualmente, frustrar esses objetivos maiores que eu destaquei, dos quais, a curto prazo, o mais importante são as medidas para conter o crescimento dos gastos obrigatórios. Mas, afinal, quer dizer, por que essas medidas nessa direção que foi proposta são tão necessárias para o país?
Resumidamente, eu colocaria que a gente tem que ter presente, primeiro, que a gente vive uma enorme crise fiscal desde 2014, que o principal indicador disso é a trajetória, desde então, insustentável da dívida pública. Hoje o Brasil está bem perto do topo dos países emergentes com maior dívida pública em percentual do PIB. Essa crise foi uma crise que foi sendo gestada ao longo de muitos anos pelo crescimento insustentável do gasto público primário, a partir de um certo momento não acompanhado mais por aumento da arrecadação. A partir de 2017, 2018, a arrecadação tributária deixou de crescer acima do PIB, como vinha crescendo até então. Então, é uma crise e, afinal, tudo isso desagou numa combinação de crescimento insustentável da dívida a partir de 2014 e a geração contínua de déficit primário desde então. Nós estamos, esse ano, 2019, no 6º ano consecutivo de déficits primários. Caio, você falou que a arrecadação pública deixou de crescer... Acima do PIB. Desde quando? Desde 2007. 2007. Aí eu falei, eu acho que você falou 2017. Não, 2007. Eu tinha na cabeça que é 2007. Não, 2007 foi. Desculpe, eu me engano, que é um lapso de língua aqui. Foi a partir de 2007. Então, desde então, foi se abrindo, né, uma boca de jacaré entre o crescimento do gasto primário e o crescimento da arrecadação, que acabou desaguando nesses dois fenômenos: o crescimento da dívida pública insustentável a partir de 2014 e geração de déficits primários a partir do mesmo ano, déficits primários consecutivos. O fato é que desde 2014, com a emergência da crise fiscal desse porte que a gente está vivendo, tem havido uma enorme sensibilidade dos prêmios de risco à percepção de como é que o governo está agindo para enfrentar esse desafio de fazer um ajuste fiscal estrutural que contenha lá na frente esse crescimento da dívida pública e reverta essa trajetória da dívida pública. Desde então, é bem visível que, em momentos específicos, há grandes descolamentos para pior e para melhor no comportamento desses prêmios de risco, justamente em função da percepção dos investidores sobre como o governo está atuando concretamente, qual a confiança na atuação do governo em levar adiante esse ajuste fiscal estrutural percebido como absolutamente indispensável. A questão que se coloca aí, que entra a questão desse plano Mais Brasil, é que num período, com a mudança do governo, com o fim do governo Dilma, a partir da mudança de governo, a gente ingressou num período de recuperação da confiança na possibilidade desse ajuste, o que foi derrubando desde então, desde 2016, os prêmios de risco, que foram caindo de forma muito forte, de 2016 até hoje, basicamente amparados numa expectativa de que o ajuste fiscal estrutural continuará sendo conduzido pelo governo e alimentado por medidas específicas que foram tomadas para essa finalidade. A âncora central dessa confiança no ajuste tem sido o teto dos gastos, e uma outra medida central que foi encaminhada logo depois do teto dos gastos, com a medida do final de 2016, foi o encaminhamento da reforma da Previdência, que afinal acabou só sendo concluída agora recentemente, em outubro. Mas foram medidas centrais para geração de uma expectativa positiva em relação a esse ajuste e os prêmios de risco tão reduzidos como a gente tem hoje, com taxas de juros tão baixas como a gente tem hoje, prêmio de risco Brasil tão baixo como a gente tem hoje, tudo isso está amparado, tem como por trás uma confiança de que esse ajuste prosseguirá. Então, como é que entra a questão do plano aí? A questão do plano Mais Brasil entra aí porque exatamente esse ajuste está chegando a um impasse. Esse impasse que está chegando ao ajuste fiscal é que o teto, que tem sido a principal âncora desse ajuste, está se tornando cada vez mais difícil de ser cumprido, porque, na verdade, grande parte das despesas do governo federal são despesas obrigatórias, que têm um crescimento automático, e isso vai, para viabilizar o teto, que é o congelamento do gasto em termos reais, né, a correção deles a cada ano pela inflação,
vai forçando uma compressão das despesas discricionárias, se não são obrigatórias, cada vez maior, a ponto de que no orçamento para 2020 a previsão é que as despesas obrigatórias sejam já 93% do gasto primário total do governo federal, e todo o ajuste se fazendo, o ajuste compensatório, já que essas despesas crescem em termos reais, o governo tem que cortar em cima de um resíduo, que no orçamento do ano que vem é 7% do gasto total, para compensar o aumento das despesas obrigatórias, de modo a manter o gasto total estável em termos reais. Então, é evidente que está chegando a um impasse nessa compressão das despesas discricionárias, se não for enfrentado para valer a questão das despesas obrigatórias e do seu crescimento. A reforma da Previdência, que acabou de ser aprovada, foi central, foi uma medida muito importante para diminuir o crescimento dessas despesas obrigatórias, dado que as despesas previdenciárias, INSS e BPC, somando as duas, representam mais ou menos metade do gasto público total. Então, a reforma da Previdência, o que ela faz no sentido de conter o avanço dos gastos obrigatórios, é tornar esse crescimento desse conjunto, que é metade dos gastos, mais lento, apenas isso. Agora, o desafio de conter esses gastos continua posto, e sem ser levado a bom termo esse desafio, sem enfrentar essa questão de modo a conter esses gastos, o teto estará inviabilizado em pouco tempo, porque não será possível continuar cortando despesas discricionárias que já são quase nada dentro do orçamento federal total. Do lado dos estados, também é uma questão que se coloca. Nos estados não existe uma restrição do teto, mas existem restrições ao endividamento dos estados para financiar gastos. E a verdade é que a situação dos estados é hoje de uma crise, da maioria deles, é de uma crise financeira gravíssima. Grande parte dos estados no Rio Grande, alguma coisa como 13 estados, são considerados em crise financeira muito grave, virtualmente falidos, vamos chamar assim. E lá, como não, a questão que se coloca, dado que eles têm restrições para financiar gastos via endividamento, é cada vez mais atraso de pagamentos de funcionários públicos, atraso de pagamento de aposentados, atraso de pagamento de fornecedores do Estado, compressão insustentável de serviços públicos essenciais e assim por diante. Então, uma vez ultrapassada a primeira medida para enfrentar as despesas obrigatórias, que foi a reforma da Previdência, agora nós vamos entrar numa segunda etapa de medidas para conter essas despesas obrigatórias. E esse é um dos pontos, um dos objetivos centrais desse Plano Mais Brasil. Eu diria que no futuro próximo é o objetivo mais importante. Vamos deixar, então, para continuar explorando esse tema no próximo podcast de terça-feira.